Muito bom. Pessoal, então nós somos a NBPI, Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa, a melhor escola de psicanálise do Brasil. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Wander Alves, sou psicanalista clínico, sou especialista em ansiedade, depressão, luto. Há 10 anos atuo como psicanalista, como professor de psicanálise. Tenho especialização pela PUC Rio Grande do Sul e sou professor e diretor e fundador da NBPI, que é o Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, que é muito importante, é um tema que a gente precisa entender, que é sobre dependência emocional. Será que nós temos dependência emocional? Como é que ela funciona? Como é que ela age? Como acontece isso à luz da psicanálise? Então, nós precisamos entender que dependência emocional ela é um distúrbio de prioridade e faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante na sua própria vida. Então, distúrbio... Então, nós vamos entender que a dependência emocional é um distúrbio de prioridades, tá? Faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante na sua vida, né? De ser a pessoa mais importante na sua própria vida. Então, você, aos poucos, deixa de lado seus sonhos, seu amor próprio, para quê? Para viver em função da expectativa e da opinião dos outros. Então, nós vamos entender hoje que dependência emocional, né? O que é dependência emocional? Como ela surge? E como é que você consegue vencer essa dependência emocional e fazer escolhas melhores para a tua vida? Eu vou te dar um exemplo aqui, que uma pessoa com dependência emocional, ela não consegue se livrar da opinião alheia, não deixa, ela sempre deixa de lado os seus sonhos e os seus projetos, tá? Então, a baixa autoestima, a autoestima dela é muito baixa. Então, para que você possa entender e vencer essa dependência emocional, você precisa se livrar da opinião alheia, não deixar os seus sonhos de lado, reconquistar seu amor próprio. Então, hoje, nós vamos identificar que tipo de dependência emocional você tem, e entender de onde elas vieram e por que elas travam tanto a sua vida. Então, vamos entender de onde ela vem, de onde surgiu essa dependência emocional, por que ela trava tanto a tua vida, né? Por que ela frustra as tuas expectativas, né? E por que ela te impede de tomar decisões? Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Aliás, te fazendo 3 perguntas. Presta atenção. Você consegue fazer escolhas sabendo que elas vão desagradar alguém que é importante para você? Responda essa pergunta para você mesmo. Você consegue fazer escolhas sabendo que essas escolhas vai desagradar alguém que é importante para você? Segunda, você é capaz de escolher o melhor para você mesmo? Mesmo sabendo que você pode ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Você é capaz de fazer escolhas melhor para você mesmo, mesmo sabendo que você pode ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida. Terceira, as expectativas e as opiniões de outras pessoas pesam na hora de você tomar decisões? Se você respondeu sim, para algumas dessas perguntas, ou para todas elas, é sinal que existe
uma dependência emocional na sua vida. E hoje, eles estão contribuindo para que você se sinta travado ou perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui. Se eu tivesse agora, vamos lá, Thaís Oliveira, Meire, Naide, Alain, se eu te fizesse assim, ó, se eu te desse agora a saúde e dinheiro, e o relacionamento que você sonha, sua vida ficaria melhor ou pior? Se eu te desse dinheiro, se eu te desse, falasse assim, ó, a partir de hoje, Naide, a partir de hoje, Alain, você vai ter o dinheiro que você precisa para realizar seus sonhos, sua vida, teu relacionamento, seus sonhos, tudo. Sua vida ficaria melhor ou pior? Melhor. Melhor? Melhor? Uhum. E se eu te disser que sua vida ficaria pior? Eita. Prove-me. Prove? Vou provar. Então, vamos lá. Sua vida ficaria muito pior. Ter muito dinheiro, ter a vida que você gostaria, iria desagradar muita gente que é importante para você. Talvez algumas pessoas se afastassem de você, ou você teria que afastar de algumas pessoas, mas você não está pronto para isso. Então elas não gostam de mim. Segura aí. Segura aí. Não tem a ver sobre ela, tem a ver sobre mim. Não tem a ver sobre as pessoas. Eu estou falando sobre mim. Eu estou dizendo que hoje, se nós recebêssemos tudo isso, dinheiro, posição social, tudo que a gente gostaria, sonhasse em ter hoje, nós não ficaríamos melhor, porque nós teríamos que desagradar muita gente ia achar que você deveria favor para eles. Você teria que deixar para trás muitas pessoas que não estariam mais fazendo parte do teu contexto, e muitas vezes nós não estamos prontos para isso. Talvez algumas pessoas começassem a cobrar favor e fizeram esperando que você retribuísse, ou que você cuidasse delas de alguma forma. Outras pessoas iriam te julgar, te criticar apenas por você ter o que você sonhou. Muitas pessoas iriam te criticar apenas por você ter o que você sonhou. Um dos maiores obstáculos da vida que você tem hoje é a vida que você sonha em ter, né? Um dos maiores obstáculos da vida que você tem hoje e a vida que você sonha em ter é justamente a dependência emocional. Enquanto você não minimizar o impacto que ela já causou e ainda causa na sua vida, você vai continuar travando de novo, sempre do mesmo jeito. Segura aí que você vai entender. Segura aí que nós estamos construindo, como tudo na psicanálise, a gente está construindo. Vamos lá. Um dos maiores obstáculos da vida que você tem hoje é a vida que você sonha em ter, né? E olha aqui, essa vida é justamente o que trava, é justamente a dependência emocional. Enquanto você não minimizar o impacto que ela já causou e ainda causa na sua vida, ela vai continuar travando de novo, sempre do mesmo jeito. Olha aqui, gente, eu já atendi milhares de pessoas e uma coisa ficou bem clara, gente, nesses 10 anos. Pessoas que deram conta de minimizar a dependência emocional na vida delas começaram a caminhar muito mais rápido em direção à vida que elas sonham. E as que não deram estão com a vida travada de novo, do mesmo jeito. Muito parecido, como se elas estivessem repetindo um padrão ruim.
A primeira coisa que você tem que saber sobre a dependência emocional é que ela é um distúrbio de prioridade. Ela faz com que você deixe aquilo que é importante para você, ao ponto de você deixar de ser a pessoa mais importante na sua própria vida. Olha aqui, esse posto, ele é ocupado por outras pessoas. Na hora de fazer escolhas, na hora de fazer decisão. Olha aqui. Isso te trava na hora de você fazer escolhas, na hora de você tomar decisão. A dependência emocional faz com que você escolha com base na expectativa e nos desejos, nas opiniões que as pessoas mais importantes têm sobre você, ao seu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma... Quem me acompanha nas redes sociais, meus alunos aí já sabem, eu tenho uma neta de 7 anos, Alice, e eu treino ela desde pequeno. Quem me segue aí já viu os vídeos que eu posto com ela, as coisas que a gente vai vencendo junto. E esses dias eu falei com ela assim, você é o amor da minha vida. E ela disse, não, vô, eu sou o amor da minha própria vida. Eu estou treinando demais, eu estou treinando muito bem essa menina. Eu falei, quê? Aí eu falei, eu vou ter que ligar para o meu terapeuta, não é possível, eu não posso ouvir isso. Eu falei para ela, você é o amor da minha vida. Ela disse, ei, peraí, não é bem assim, vô, eu sou o amor da minha própria vida. Caraca, eu fui dormir 3 horas da manhã com aquele barulho, com aquele negócio, eu falei, como assim, gente? Né? Porque a gente cria essa dependência emocional tão grande, e aí eu falei, caraca, cara, que coisa louca. Quer dizer, quando eu falo assim, Naide, você é o amor da minha vida, eu estou dizendo para você assim, ó, não me decepcione. Eu estou colocando a responsabilidade sobre você. Quer dizer, se eu não for o amor da minha própria vida, eu não vou conseguir ser o amor da vida de ninguém. Então, olha que coisa mais louca isso, né? Quando eu falo isso, eu estou transferindo, eu estou colocando na mão do outro essa responsabilidade de dizer, não me decepcione, não me magoe, porque eu dependo emocionalmente de você, eu dependo de que eu entrego para você essa caixinha, que é a minha vida, e você precisa cuidar dela, porque eu dependo disso, eu sou dependente disso. Então, essa coisa de dependência emocional é muito louca. E aí a gente vai entender como é que é esse processo à luz da psicanálise. Então, a dependência emocional é isso, essas pessoas, em vez de fazer você caminhar na direção da vida que você deseja, elas te travam. Então, olha aqui, dependência emocional. Para fugir dos medos, eu quis trazer esse pano de fundo para vocês entenderem. Agora vamos trazer para a luz da psicanálise. Wander, como é que isso nasce? Aonde isso acontece? Como é que a psicanálise explica isso? Vamos lá, aqui que a gente vai entender. Vamos entender aqui, Alan, se Freud realmente está ultrapassado. Vamos lá, para a gente ter esse contexto. Olha aqui, vamos contextualizar isso para hoje. Vamos lá, aqui. Para fugir dos medos, as pessoas vinculam uma determinada pessoa que vai proporcionar justamente a segurança que elas precisam para não sofrer com esses medos. Gente, não foi o Alan que falou isso, tá, gente? Foi o psicólogo dele, quem entrou aí agora. Só para ter esse contexto. Então, ó, para fugir dos medos, as pessoas vinculam, presta atenção nisso, que agora a gente entrou para a psicanálise. A gente estava com um pano de fundo para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá? Agora a gente vai entrar para esse contexto. Olha aqui. Para fugir dos medos, as pessoas elas se vinculam a uma determinada pessoa que vai proporcionar justamente a segurança que elas precisam para não sofrer com esses medos.
hoje. Então, a gente vai trazer esse significado de dependência emocional ao ponto de vista da psicanálise. Como se constitui, como se caracteriza esse que é um problema enfrentado por tantas pessoas? Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma pergunta. O que significa depender? O que significa depender de alguém? A resposta é: depender significa não poder viver longe daquela pessoa, não conseguir viver sem a presença daquela pessoa. Olha aqui, um homem, por exemplo, que depende emocionalmente da sua namorada ou esposa, ele não dá conta de viver sozinho. Ele não dá conta de viver sem essa pessoa. Ele precisa daquela pessoa, ele está naquele momento. Agora, eu vou pirar a cabeça de vocês. Presta atenção. Olha que curioso. Essa é exatamente a condição que todos nós vivenciamos quando nós somos bebê, no início da vida. A criança, ela precisa necessariamente de uma determinada pessoa que seja capaz de sustentá-la, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional. A criança, ela não consegue sobreviver sozinho, portanto, nós somos bebês, logo após o nascimento, de fato, nós somos totalmente dependentes de uma pessoa. Quem tem filho aí, criança de 3, 4 anos, ou recém-nascido, você vai sair para trabalhar e fala assim: ô filho, a comida está na geladeira, seu filho tem 1 ano de idade, seu filho é recém-nascido. Você vai sair de casa e fala assim: filho, o negócio é o seguinte, você está aí no berço, levanta, vai lá, a comida está na geladeira, você vai lá para o micro-ondas, esquenta, come, toma banho e fica de boa aí. Claro que isso não acontece, né, gente? Por quê? Porque uma criança, ela depende totalmente de uma pessoa. E aí, um cara muito foda, chamado Winnicott, a galera mais velha já estudou sobre o Winnicott, vocês que estão começando agora, vai estudar sobre esse cara fantástico, que foi um médico, um psicanalista, pediatra, que trabalhou com as crianças refugiadas da Segunda Guerra Mundial. Ele chama essa fase, esse momento de dependência absoluta. Ele vai dizer que essa criança, quando nasce, ela depende totalmente da mãe, e aí ele chamou essa fase de dependência absoluta. Por outro lado, quando a gente pensa... Agora vamos ver para o outro lado. Por outro lado, quando a gente pensa no adulto, a situação, pelo menos, gente, em tese, deveria ser bastante diferente. Nós supomos que um adulto seja capaz de buscar sozinho os meios para a sua sobrevivência, ou ele possa contar com uma pessoa diferente ao longo do seu caminho, que consegue, ao menos necessário, ajudá-lo de alguma forma para sobreviver, né? Para viver, para ter uma vida satisfatória. Então, a gente vai dizer assim, uma criança, ela depende da mãe. Agora, um adulto, a gente vai dizer que o adulto se vira. Ô, Líbera, tua mãe tem que ir na tua casa para esquentar a comida para você comer? Não. Não? Tá. Então, olha aqui. Eu tenho pacientes que chegam assim: ai, porque o meu bebê, o meu filhinho, ai, eu preciso chegar em casa para poder esquentar a comidinha, para poder dar para ele. E eu, pensando comigo, na minha inocência, né, uma criança, antes dele ir para a faculdade, o meu bebê tem 37 anos. Está ainda preso na onde? Naquela fase que o Winnicott vai chamar de dependência absoluta. Segura aí que você vai entender. Se a gente pressupõe que um adulto seja capaz de funcionar de forma independente, por que será que algumas pessoas se colocam nessa posição de dependência quase absoluta do outro? Por que será
que algumas mulheres dependem de forma tão forte dos seus companheiros? Por que será que homens adultos dependem tão fortemente de suas mães, de seus pais? Por que será, gente? Por quê? Por quê, gente? Vamos parar para pensar nisso. Por que que essa dependência, que é uma característica do bebê, acontece na vida adulta? Do ponto de vista da psicanálise, nós vamos entender isso como uma resultante de um processo de regressão emocional. Na psicanálise, a gente vai entender que essa dependência, que é caracterizada pelo bebê, acontece na vida adulta. Do ponto de vista da psicanálise, nós vamos entender que isso é um resultante de um processo de regressão emocional. A pessoa, embora fisicamente, embora funcionalmente ela tenha um trabalho, ela estude, ela faça uma série de coisas, emocionalmente ela está regredida na fase emocional de um bebê. É como se a pessoa inconscientemente tivesse voltado no tempo e agora ela se encontra exatamente na mesma condição que ela estava no início da vida, ou seja, na condição de precisar necessariamente de uma determinada pessoa que seja capaz de cuidá-la, de sustentá-la fisicamente e emocionalmente. Mas você pode estar se perguntando, Wander, por que isso acontece? Por que uma pessoa trocaria toda a liberdade oferecida pela independência própria? Por que ela trocaria essa independência própria da vida adulta? Por que essa pessoa trocaria isso pela condição tão incômoda de depender emocionalmente de alguém? Olha aqui, de fato, a vida adulta independente, ela proporciona liberdade, e a liberdade é um valor importante para quase todas as pessoas. De fato, quando você é adulto, você pode ir onde você quiser, pode desistir dos caminhos que você vai trilhar na sua vida. De fato, a independência proporciona liberdade. É muito bom. É muito bom isso, né? É muito bom, né, o Thaís, o Libre, o Meire, Cláudia. Quer dizer, hoje, se a gente quiser ir para o shopping, quiser fazer alguma coisa, não tem mais aquela questão. Você não vai sair, você só vai sair se eu permitir. Agora eu sou adulto, eu sou dono da minha vida, eu pago as minhas contas, eu sou o dono da minha própria vida. Então, por que alguém que tem essa liberdade troca essa liberdade por uma dependência emocional? E aí eu vou te explicar, presta atenção. Essa liberdade, ela possui um efeito colateral. Essa liberdade que eu e você, que todos nós que estamos aqui adquirimos com o amadurecimento, com a vida própria, ela tem um efeito colateral. Junto com a liberdade, vem uma dimensão que não é tão confortável assim. É a dimensão da responsabilidade. Ai, 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 que o negócio vai ficar muito complicado agora para a gente entender, hein? Eu acho que vocês vão ter que, depois dessa aula, ligar para o terapeuta de vocês. Ai, ai, ai. Olha lá, vamos lá. Mas o meu papel aqui não é que vocês gostem de mim, o meu papel aqui é provocar vocês, o meu papel é fazer com que vocês saiam dessa zona de conforto. Então, vamos dizer o que uma pessoa adulta trocaria uma liberdade, uma independência, a liberdade de fazer as suas escolhas, uma liberdade de desistir dos teus caminhos, de trilhar a sua própria vida, porque essa pessoa trocaria esta liberdade por uma
dependência. Porque essa liberdade possui um efeito colateral. Junto com a liberdade, vem uma dimensão que não é tão confortável assim, que é a dimensão da responsabilidade. O que significa ser responsável, gente? Significa que você vai ter que responder pelos seus próprios atos. Isso, para algumas pessoas, pode ser apavorante. Muitas pessoas, embora queiram gozar da liberdade proporcionada pela independência, não querem ser responsáveis pelas consequências dos próprios atos. Nós cometemos atos que podem ser corretos e atos que podem ser errados. Cometemos atos que podem nos ajudar e que podem contribuir para outras pessoas que podem cometer para atos que serão destrutivos para a nossa vida. E quando nós somos independentes, nós temos que assumir a responsabilidade tanto pelas coisas boas, tanto pelas coisas ruins. Tanto pelos acertos, quanto pelos erros. Tem muitas pessoas que se sentem desconfortáveis, ansiosas com o fato de ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos pessoais, que não chegam a um nível suficientemente bom de amadurecimento emocional. Aí elas conversam inconscientemente com seus medos de natureza infantil. Então, a dependência emocional, ela mexe com aquilo que a gente tem no inconsciente, os medos, os anseios, as palavras que disseram, você não vai dar certo, não vai acontecer. E aí aqueles medos lá da infância que estão guardados, eles vão se manifestar. Lembra que a gente já falou que o inconsciente não guarda? E aí, gente, a gente vai entender aonde começa a raiz dessa dependência emocional. Começa lá na infância. Começa com medo de crescer. Sabe, quando aquela mãe está ali, não deixa o filho crescer, está ali sempre cuidando, sempre ali, não deixa cair de bicicleta, não deixa fazer as coisas, é uma mãe muito protetora. E todo excesso revela uma falta. Wander, mas eu não tive uma mãe protetora, muito pelo contrário, eu não tive uma mãe participativa. Tem o mesmo efeito de uma mãe que foi super protetora. Dá para entender? Os dois excessos vai trazer um medo e uma falta. Os dois excessos. O excesso de uma mãe superprotetora e o excesso de uma mãe e de um pai que não esteja presente. E aí, nós vamos carregar esses dois medos que vão ser medos que, quando a gente precisar tomar atitudes, por quê? Vamos voltar lá. Por que a gente se torna dependente emocional de alguém? Porque eu não tive um lar aonde o meu pai e a minha mãe foi suficientemente bom, como o Winnicott vai dizer. Eu tive uma mãe ou uma mãe má, ou eu tive uma mãe boa. Eu não tive uma mãe suficientemente boa. E aí o que vai acontecer? Vai gerar esses traumas. E quando eu tiver que ir para a vida adulta, eu vou trocar essa minha liberdade, essa liberdade que eu conquistei, pelo quê? Pelo medo que eu carrego. Por quê? Porque quando eu tiver que tomar alguma decisão, eu vou ter que ser responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes. E aí, gente, inconscientemente, a gente não está preparado para assumir as responsabilidades. Por quê? Porque lá atrás a gente teve traumas infantis,
quê? Não nos deu uma base para isso. E aí o que acontece? A gente acaba transferindo para o outro a responsabilidade e o controle da nossa vida. Eu estou dizendo assim, Líbera, toma o controle da minha vida, porque eu não tenho condição de dirigi-la. Wander, mas espera aí, não é bom essa liberdade, mas não é bom tomar as suas próprias escolhas, não é bom seguir o teu próprio caminho, só que eu sou inseguro. Eu não tenho condição de tomar essas decisões. Tá fazendo sentido isso aí, gente? Tá fazendo? Ó, deixa eu apimentar mais isso aqui para você. Nós cometemos atos que podem ser errados, cometemos atos que podem nos ajudar, que podem contribuir para as pessoas comentarem ao nosso respeito. E quando nós somos independentes, nós temos que assumir a responsabilidade, tanto pelas coisas boas, tanto pelas coisas ruins, sabe? Quando você tem medo que as pessoas te julguem. E aí a gente vai ter que tanto dar conta dos nossos acertos como dos nossos erros. E tem muitas pessoas que se sentem desconfortáveis, ansiosas com o fato de ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Pessoas que não chegaram a um nível suficientemente bom de amadurecimento emocional, elas conversam inconscientemente com seus medos infantis. Presta atenção nessa fala. Elas conversam inconscientemente com os seus medos de natureza infantil. Quer um exemplo disso? Medo de rejeição. Tem pessoas que têm medo de ser rejeitada pelo outro, de não ser querida, não ser reconhecida, de não ser amada, medo dos próprios impulsos. Dá para entender isso? Gente, vocês estão com a cara de medo, que eu acho que eu vou parar por aqui, não vou nem continuar, porque vocês estão com uma cara de medo, assim, muito desesperadora. Medo de ser rejeitado é um exemplo, gente. Sabe quando você é criança, e aí você faz alguma coisa e você quer ser validado, e você não foi validado pelos seus pais? A primeira validação que a gente tem é dos nossos pais. Quando a gente não é validado por eles, a gente cresce com medo de ser rejeitado, cresce com medo de se expor, medo dos próprios impulsos. Olha aqui. Tem pessoas que têm medo inconscientemente, são emocionalmente imaturas, elas têm medo de caminharem sozinhas, de fazer um caminho sozinho. São pessoas extremamente capacitadas, são pessoas que têm uma inteligência cognitiva tremenda, mas não conseguem caminhar sozinho. Tem oportunidades incríveis de fazer o próprio negócio, de construir coisas, de fazer conexões, mas está presa aonde, gente? Numa dependência emocional infantil. Não conseguem andar sozinha, tem sempre que ter alguém do lado. Elas têm medo de não contar mais com apoio. São adultos que têm medo de caminhar sozinho, com as próprias pernas, de seguir o próprio caminho. Mas essas pessoas que não conseguem amadurecer suficientemente bom,
elas conservam esse medo infantil de não poder dar conta e tem sempre que contar com o apoio de outra pessoa, justamente para fugir desses medos infantis que permanecem nela em um estado inconsciente. Agora é o mais foda. Eu vou abrir 2 minutinhos para vocês falarem, que vocês estão com a cara de tão desesperados, e eu vou prosseguir com isso. Me diz aí, levanta a tua mão se você quer falar, se você... Professor Alan, bom, Fala, Alan, vamos lá. professor, eu vou ler a pergunta que eu fiz para o senhor aí, para ver se o senhor consegue. Essa dependência chega a um ponto que a pessoa não consegue mais se libertar por conta própria, ou ela se torna um crack? A pessoa vicia e não consegue mais viver sem, mesmo sabendo que ela está destruindo a vida dela, os sonhos, as perspectivas, e ela fica ali. Sim, sim, Alan, porque é um medo infantil. É um medo da criança que está dentro de mim. É um medo Ela se torna infantil. E aí, para se libertar, precisa da terapia, fazer Da tratamento. terapia. E aí a gente vai, o Alan, partir daquele pressuposto que a gente vai dizer assim, ó, e eu falo isso como alguém que tem autoridade para falar isso, tá, gente? A terapia cognitiva, a psicologia, a linha principal é a cognitiva comportamental, é o TCC, tá? E aí, a terapia cognitiva comportamental não consegue trabalhar essa dependência emocional. Sabe por quê? Porque a terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar para que você mude esses comportamentos. Vamos dizer assim, ó, a Naide tem medo de dirigir, tá, Alan? Para a gente chegar num ponto lá. A Naide tem medo de dirigir. Aí, o Wander, como psicólogo, vai dizer assim, Naide, mas a gente precisa encarar esse medo de dirigir. Vamos lá? Vamos contratar, olha as mudanças comportamentais. Vamos contratar um cara para te dar aula. A Naide tem carteira, né? Ela tem a carteira de motorista, mas ela tem medo de dirigir, tem carro na garagem e paga Uber porque ela tem medo de dirigir. E aí, o Wander, como psicólogo, vai usar a terapia cognitiva comportamental. Naide, vamos embora, você tem que mudar isso. E aí, vamos lá. Então, vamos contratar um cara que vai te ajudar nisso. Sabe aqueles caras que tem, pelo menos aqui em São Paulo tem, né, gente? Aqueles caras que você contrata, que são instrutores, ele vai dirigir na rua para tirar seu medo e tal, e aí a gente vai trabalhando aquela questão, beleza, tá? E a Naide consegue vencer esse medo de dirigir. Opa, que legal! A Naide mudou esse comportamento dela, tá? Ótimo. Funcionou a terapia cognitiva comportamental? Funcionou? Ok. Só que a gente vai dizer na psicanálise que o grande problema da Naide não é o medo de dirigir. Aí, gente, que a gente vai dizer que Freud não está ultrapassado. Por quê? Porque a Naide, ela tem algo que é vivenciado na infância. E aí, o que acontece? A terapia cognitiva comportamental pode até fazer com que Naide vença o medo de dirigir. Mas o que vai acontecer? Essa compulsão que ela tinha vai mudar para outra coisa. Ele vai migrar de lugar. Aí ela perde a dependência, ela perde o medo de dirigir e ela se torna compulsiva à comida. Ou ela se torna compulsiva a sexo, a pornografia, ela se torna... ela tem crises de ansiedade. Por quê, gente? Porque o buraco não foi tapado. A Naide, ela tem esse medo de dirigir, é só um sintoma que esse buraco pode ser que a Naide, lá na infância, ela tenha sido abusada pelo pai, ou ela tenha sido abandonada, ou ela sofreu um trauma,
alguma coisa que está lá no inconsciente guardado. Esse buraco, esse trauma, ele está gerando sintomas. Sintomas. E aí, o que acontece? O medo de dirigir da NAID é apenas um sintoma que esse buraco está jogando. Tá? E aí, o que acontece? Aí, quando a NAID chega para fazer, a NAID está com o Wander, psicólogo. Aí ela chega para fazer com a Líbera, que é psicanalista, a Líbera vai ir no fundo disso. Porque o que menos importa para a Líbera é o medo que a NAID tem de dirigir, gente. Ela vai entender por que a NAID, qual é a causa desse medo da NAID tem de dirigir. Vamos lá. Será que é um abandono? Será que ela sofreu um abuso? Será que ela sofreu alguma coisa? Quer dizer, alguma coisa que gerou esse trauma, que está ligado com esse trauma ali, que é muito mais profundo, né? Então, o que a gente vai tratar, Alain? Na psicanálise, o problema. Fez sentido isso? Deu para tu entender? Professor, entendi sim. Porque eu deixei desligado aqui o microfone. Mas deu para entender a diferença? Sim, entendi. Né? Então, fala, Giorgio. Mestre, deixa eu falar uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, eu não acredito que está em outros países, as crianças são postas para dormir desde bebê já em outro quarto, né? Aí eles têm aquela secretária em que, se houver o choro, os pais vão lá e tal. Bebê eletrônico. Aqui no Brasil, né, a gente já tem essa questão, das vezes, do filho grandão dormir com a gente, digamos assim, geralmente assim, dorme com a gente, é muito dependente. Com 18 anos nos Estados Unidos, tudo bem que existe uma estrutura financeira, uma estrutura toda para que eles saiam de casa aos 18 anos e sigam as suas vidas. E aqui a gente não tem essa estrutura. Tudo isso também tem um peso que faz com que esse nosso emocional ele demore a amadurecer, ou talvez nem nunca amadureça? Completamente, Jorge. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim, gente, a coisa mais linda da psicanálise é que o psicanalista não ouve aquilo que a pessoa fala. O psicanalista não ouve. Wander, como assim? Eu tenho uma paciente que ela chegou com a filha com crise de ansiedade. Crise de ansiedade, a menina tem 14 anos, se corta, com uma crise de ansiedade terrível. Beleza, vamos lá. Como é que a gente foi chegar, como é que eu fui traçar essa linha de conduta, gente? Primeiro vamos estudar a rotina dessa casa. É exatamente aquilo que o Jorge estava falando. Gente, sabe o que eu fui descobrir, Jorge? Que ela dorme com a mãe, o pai dorme no sofá. Sabe por quê? Aí vamos descobrir. Peraí, Wander, mas tá. A mãe foi abandonada, a mãe dessa criança foi abandonada na infância pela mãe. A mãe deixou ela no orfanato. E aí ela foi criada pela vida. Então ela tem um medo de perda tão terrível, ela aprisionou a filha. Ela dorme com a filha de 14 anos com ela. O marido dorme no sofá. E aí o que ela está gerando nessa criança? Quer dizer, o problema era a criança, gente? Não. A adolescente era mais saudável na história. Só que aí você vai tratar outras terapias, vai tratar a criança, vai tratar o adolescente. Que não é, na verdade, por que a psicanálise é tão fantástica? Porque a gente vai estudar um contexto. Nós somos investigadores. A psicanálise é um método de investigação do inconsciente. Então, se eu dou ouvido para a mãe, gente, não entenda isso com um lado pejorativo, tá? Entenda isso com um lado das técnicas da psicanálise. Quando a gente vai dizer assim, eu não ouço o que o paciente diz,
é porque quando ele diz, ele está falando daquilo que ele sabe. E o que está trazendo o sintoma para ele é justamente o que ele não sabe. Porque senão ele precisava de psicanálise. Ele está trazendo um sintoma inconsciente. E aí, gente, essa mulher, ela fazia isso de uma forma má? Não, gente. Não. Ela era uma super mãe. Ela era uma mãe, boa dentro daquelas condições, mas ela não entendia que primeiro ela teve que se curar. Hoje, essa criança já dorme, essa mãe voltou a dormir com o marido. É a terapia, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é psicanálise. Né? Então, a psicanálise vai trabalhar dentro desse contexto, tá? Gente, vamos continuar, só para a gente terminar. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Essa cara de assustado. A gente só chega à realidade de que, às vezes, a gente confunde uma superproteção com... Na verdade, a gente pensa que está protegendo, né? E, na verdade, não está protegendo. A gente está trazendo uma deficiência emocional para o futuro. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso. Tanto excesso bom como excesso mal. Todo excesso. Quando eu fui trabalhar com a Alice, a minha neta, o medo que ela tinha de bicicleta, eu podia super protegê-la. Eu podia dizer assim, não, vai causar um trauma. Se a gente fosse para outro tipo de terapia, dizer assim, você vai causar um trauma na sua neta. Eu fiz um combinado com ela, vamos embora. Ah, vou, mas eu tenho medo. Vamos embora com medo. Né? Vamos vencer esse medo? Vamos vencer isso? Eu podia falar assim, não, mas vai causar um trauma, mas ela vai, eu tenho medo. Eu vou trazer para você que não viu ainda. Espera aí. Então, gente, o que eu fiz? Ela chorou, ela caiu, ela machucou, ela levantou. Por quê? Porque senão eu criaria uma dependência emocional dela nessa dor. Ela nunca tinha andado de bicicleta, ela nunca tinha caído de bicicleta. Na verdade, esse trauma veio de uma separação dos pais, que veio um medo que teria que ser encarado. Então, essa questão de que a psicanálise é essa terapia muito incisiva, é uma terapia que é feita, gente, muito... E a psicanálise não é para qualquer um. Não é, gente. Você tem que estar disposto a encarar os seus maiores medos, como a Alice disse aqui. Esse é o meu pior medo. Olha a fala dela. Esse é o meu pior medo. E aí, a terapia, a psicanálise, ela vai te fazer isso, a encarar os seus maiores medos. Por isso que ela é fantástica. Por isso que ela resolve. Por isso que o Freud não está ultrapassado. Né? Vamos lá, vamos continuar, gente? Vamos lá, porque deixa a gente finalizar aqui, porque vocês estão com a cara de tão desesperado que eu preciso dar sequência nisso aqui. Ó, vamos dar aqui. Vamos falar de... Deixa eu trazer. Deixa eu trazer. O Libra, lê para mim aí o que o pessoal está postando aí, que eu não consigo ler aqui.
O Jorge já falou agora, né? Não tem. Deixa eu ver aqui. Bem, o Alan perguntou, se a psicanálise trata a bipolaridade, a ansiedade, de que forma? Tá. Aí a gente vai falar isso num outro contexto, tá, Alan? Segura aí que a gente já fala sobre isso. Vamos lá para a gente finalizar por aqui. Para fugir, então a gente falou que as pessoas elas carregam medo infantil que permanece nela no estado inconsciente. E olha aqui, para fugir desses medos, essas pessoas elas se vinculam a uma determinada pessoa que vai lhe proporcionar justamente a segurança que elas precisam para não sofrer com esses medos. Elas vão se apegar fortemente a essas pessoas específicas, vão passar a depender delas, vão se submeter muitas vezes a abusos, a desejos de outras pessoas, e vai poder produzir de maneira simbólica aquela mesma situação infantil que ela estabeleceu entre o bebê e a mãe. Então, essa pessoa, ela procura uma outra pessoa para depender, para quê? Para estabelecer aquela relação infantil que ela mantinha com a mãe. Deixa eu te perguntar, você conhece alguma pessoa que é imatura, que depende de outra pessoa? Olha aqui, a pessoa que sofre de dependência emocional tende a ter determinados comportamentos que podem ser identificados pelas pessoas próximas e principalmente por um profissional. Olha aqui, é comum que as pessoas que têm dependência emocional usem algumas frases como: preciso estar acompanhado para não me sentir entediado. Preciso estar com alguém para não me sentir sozinho. Só o outro me faz sentir especial de verdade. Apenas o outro poderá me fazer feliz. Como é que a gente identifica os sintomas da dependência emocional? O que acontece na realidade é que o dependente emocional sente um medo muito grande de assumir responsabilidade da sua própria vida e de ser rejeitado ou de tomar decisões erradas. Então, olha isso, gente. Presta atenção nisso. Olha esse contexto. O que acontece na realidade é que o dependente emocional ele sente um medo tão grande de assumir responsabilidade da sua própria vida e ele tem medo de ser rejeitado e de tomar decisões erradas. E como é que a dependência emocional se manifesta por meio de padrões? Ela se manifesta, né, por meio de padrões e comportamentos. E é muito importante, tá? É muito importante conhecer os sintomas para a gente poder conseguir identificar, tá? Você convive ou você conhece uma pessoa assim? Olha aqui, os sintomas mais comuns e evidentes da dependência emocional é depressão, dificuldade para tomar decisão sozinha, seja qual for o tipo de decisão, incapacidade de se sentir bem quando está sozinho. Gente, vocês precisam praticar uma coisa que eu faço, e quem me acompanha nas redes sociais me vê aí muito fazendo isso, eu pratico aquilo que eu chamo de solitude. Existe uma grande diferença de solidão para solitude. Solidão é quando eu me afasto das pessoas e quero ficar sozinha, me afastando das pessoas. Solitude é quando eu estou sozinho comigo mesmo. Gente, a coisa mais fantástica para mim é quando eu vou para uma padaria que tem aqui. Eu amo padaria, gente. Se vocês quiserem me convidar para algum lugar, é para padaria. Eu amo café, eu amo, sabe, sentar numa padaria assim, comigo mesmo, sozinho, sabe, gente? Às vezes as pessoas falam: Wander, você tem uma autoestima muito grande. Eu falo: não, gente, eu sou apaixonado comigo mesmo. Sabe por quê? Eu vou ter que morrer comigo. Eu não vou faltar nenhum encontro meu. Eu estou encantado comigo mesmo. E aí, gente, eu amo essa solitude. É quando
eu sento naquele lugar, eu coloco aqui tem uma padaria, gente, que serve um cappuccino italiano com pão de queijo, com requeijão na chapa. Gente, é um negócio bom demais. Você não pode comer isso todo dia que engorda, né? Mas é muito bom, gente, aquela solitude, quando eu sento ali, eu sento, eu tomo o meu café, eu estou ali pensando sozinho com os meus pensamentos. Às vezes as pessoas falam, como eu falo, cara, isso é a melhor coisa do mundo para mim. Eu falo eu falo, cara, eu preciso do meu tempo, eu preciso do tempo para mim mesmo, isso é solitude. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Então, uma das características, então, de uma pessoa que tem dependência emocional é isso, gente, incapacidade de se sentir sozinho, de se sentir bem sozinho. Outra coisa, insegurança nos relacionamentos afetivos, de um modo geral, amizade, namoro, casamento, família, etc. Ciúme exagerado, exige do parceiro atenção exclusiva, hábitos de impulsividade ou personalidade controladora, medo de ser rejeitado, dificuldade em dizer não, discordar das pessoas, falta de interesse por outro em relacionamentos e amizades, hábito de se colocar sempre em segundo plano, baixa autoestima, incapacidade de reconhecer seu valor. Gente, quando o meu filho foi casar, aqui o pessoal conhece o Lucas, algumas pessoas conhecem, quando o Lucas foi casar, eu tive uma crise muito grande. Crise, e aí a minha crise, o meu gatilho teve, e que a minha vulnerabilidade seja a tua força, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar da minha vulnerabilidade para você, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Então, quando eu sentei assim, gente, eu estava me arrumando para o casamento dele, eu sentei assim, o meu quarto ficava num corredor assim, onde eu via o quarto dele, eu vi que já não tinha mais nada, né? Gente, e o Lucas não é meu filho único, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando eu vi ali aquela cama vazia, me deu uma crise, cara. Gente, e vocês não têm ideia, o Lucas ia morar no mesmo condomínio que eu. Só para vocês terem ideia do tamanho da doideira. Mas eu tenho crise. Eu falei, meu Deus, como é que ele vai fazer? Eu ficava esperando ele chegar da faculdade, não dormia enquanto ele não chegava. Como é que ele vai fazer? Será que ele vai trancar a porta da casa dele? Será que ele vai deixar o ferro ligado porque ele tem TDAH? Será que ele vai... Gente, é uma doideira. Eu tive que tomar muitas tapas na cara da minha terapeuta, né? E falava, eu não tenho dependência emocional. Não tem não, né? Nível hard. Então, assim, na época, eu precisei entender isso. Eu precisei entender, e aí eu precisei entender de onde vinha essa dependência emocional. Olha que doideira, gente. Essa dependência vinha emocional de um complexo de Édipo mal feito com a minha mãe. Isso é muito doido, gente. Isso é muito doido, né? Então, quando a gente faz isso, gente, a gente não consegue ter essa coisa saudável que revela todo excesso revela uma falta. Esse excesso era prejudicial. Então, outra coisa, baixa autoestima, incapacidade de reconhecer seu valor, estresse no trabalho, tudo isso características de alguém que tem dependência emocional. Certo, meu povo? Eu acho que eu vou parar por aqui. Vocês estão muito aí com cara de assustado. Eu acho que eu vou dar só essa dose para vocês hoje, né? Para que vocês... Eu tinha algumas outras coisas para falar, mas vocês estão com cara muito assustados. Eu acho que vocês vão precisar ir para a terapia amanhã, né? Já liga para o teu terapeuta. Você que
você que não está com a sua terapia em dia, porque, gente, é muito bom. E esse confronto, né, que nos faz crescer, que nos faz ir além e que nos faz ser tudo aquilo que nós nascemos para ser, né? Eu tenho uma frase que eu digo que nós somos um projeto criado para dar certo, e a gente precisa fazer esse projeto acontecer, né? Então, vamos lá, 1 minuto, muito rápido, na sequência que eu estou vendo aqui. Se você quiser falar, se não, diz está tudo certo, professor, não está tudo certo. Vamos começar da onde eu estou vendo ali. Alan, tu tem meio minuto. Não? Enquanto o Alan liga lá o microfone. Giorgio? Tudo ok, professor. Tudo ok. Tá ótimo. Ivânia? Não, não apareceu aqui. Certo, tá ligado. Não, Não? vou falar não. Professor Alan, Foi ótima aula, muito Alan, boa. professor. Muito boa, só isso que eu tenho para falar. Tá ótimo. Amei. Alan, Professor, diz aí. Por eu fui diagnosticado com bipolaridade e também com ansiedade, eu quero saber como a psicanálise trata essa parte. Porque no meu caso, a minha psicoterapia com a psicóloga não está ajudando. Então, queria uma opinião do senhor. Eu te aconselharia, essa psicóloga é do plano de saúde que tu tem? Ou é da empresa? É do plano, é do plano. Cara, eu não te aconselho sair dessa terapia, mas eu te aconselho você também procurar uma abordagem da linha da psicanálise, vai te ajudar. Tá? Estou pensando nisso aí, porque eu pesquisei bastante e eu quero ela mais inclusiva, que ela vai mais profundo nos traumas, porque até hoje a gente não chegou nisso e eu estou só gastando dinheiro. Os boletos estão chegando caríssimo. Uhum. Eu estou vendo o resultado. Mas é isso, professor. Obrigado, viu? Ótima aula. Nada, imagina. Naide. Mentira, Naide. Fala, mestre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga aí. Eu tinha, né? Porque eu tenho esse temperamento controlador de ser o centro da casa, da família, de organizo isso, filha vai para um lugar, não sei o quê. Só que depois que eu passei 3 meses fora, eu voltei amando a solitude. Tem como você mudar porque você ficou 3 meses fora do ambiente familiar? Ô, Naide, é aquilo que eu falei no início. Lembra? A gente muda o comportamento. Pode ser que você mudou, mas você precisa trabalhar essa questão que gerou isso. Esse sintoma que você tinha pode desaparecer, sim, mas ele pode migrar para outra coisa. Entendi. Migra para outra coisa. Entendi. Tá? Por isso que tu precisa ir a fundo desse buraco. Agora fazendo a terapia, eu acho que ele vai ter que desencarnar do meu corpo, né? Só isso. Com certeza. Luciana Duarte. Quer falar? Não? Enquanto ela liga lá. Ô, Líbera, diz aí. Gente, eu estou falando na sequência que eu estou vendo aqui, tá? Eu acho que a Naide trouxe uma questão interessante, né? Que é essa compensação que a gente faz. A gente troca uma coisa pela outra. A gente não trata, a gente só substitui, né? Só para a gente refletir aí, mas foi excelente a aula, professor. Gratidão. Thaís Oliveira. Oi, professor, consegui identificar, por incrível que pareça, a minha dependência emocional. Eu sou totalmente dependente de alguém que eu não consigo sair sozinha, entendeu? Eu sou influenciada tipo assim, eu vou comprar uma roupa, eu não consigo decidir por mim, alguém tem que decidir por mim. E eu acredito que tenha sido desde a minha infância, que minha mãe sempre criou a gente uma